3255-1999. Bom dia, ouvintes da NBC FM, estamos começando mais um programa Eles e Elas, né? Hoje, num ar mais descontraído aqui, todo mundo aqui tomando tererê, falando uma besteirinha, mas vamos para mais um programa. Lembrando que hoje a gente vai ter como convidada a coordenadora do Procon de Imbituba, esqueci o nome, Suelen, né? A Suelen Vestrup Garcia, e não era para esquecer o nome da minha irmã, tá? A Suelen estará hoje aqui para um bate-papo, lembrando que todos vocês podem interagir conosco, né, através da nossa fanpage no Facebook ou através do WhatsApp. Tá bom, pessoal? E vamos começar hoje com uma notícia que me chamou a atenção essa manhã, né? Essa manhã eu estava procurando alguns assuntos de pauta e me deparei com a seguinte manchete: ministro defende regulamentação da Netflix como prioridade. Ou seja, né, mais uma vez, o governo punindo aquilo que funciona bem. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alisson. Bom dia, Gasparzinho. Bom dia aos ouvintes da rádio. Lembrando que o Gasparzinho hoje está fazendo a nossa mesa de som, né? O fantasminha camarada. O clima aqui tá mesmo animado, hein, rapaz? Eu acho que é esse calorzinho que veio depois desse frio todo, a galera já se sente na primavera, né? Mas vamos lá. Eu não entendi, o ministro quer regulamentar o Netflix. E colocando como prioridade, porque o Netflix já tem um faturamento de quase 1 bilhão e está causando prejuízo às companhias de TV por assinatura. Pois eles estão com medo dessa novidade que surgiu, porque eu estou vendo realmente o Netflix como uma coisa surpreendente e muito boa e avassaladora, assim, porque ao mesmo tempo que ela é economicamente, assim, o custo mensal que você tem com ela é baixo frente a outros pacotes de TV de assinatura. É o que? Menos de R$20, né, eu acho? Ou R$20? Eu tenho pago R$22, R$22,90. Mas com uma gama de programação muito grande, né, cara? E tu faz o teu horário, né, cara? Faz teu horário, escolhe quanto tu quer ver, tu para na metade. Na verdade, Netflix é uma locadora. Tu tens ali na tua televisão uma videolocadora, tu vai pagar uma mensalidade de R$22 e tu assiste o que quer a hora que quiser. A hora que quiser, exatamente. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alisson. Bom dia, Dr. Guilherme. Bom dia, Gasparzinho. E a gente vê, né, cara, como que o governo adora estragar uma coisa que funciona. E aí as pessoas começam a raciocinar, né, um pouquinho e tal, e ver que por que eles estão fazendo isso? Por quê? Porque as empresas que vendem esses pacotes estão perdendo uma grana ferrada por causa da Netflix, que é um serviço que funciona. E outra, suporte. O suporte da Netflix, cara, é o melhor. Eu nunca precisei usar, mas eu já precisei. Os caras são fantásticos. Mas olha só o que diz a matéria aqui, né? O que fala? Na última quarta-feira, dia 29, o secretário das Telecomunicações, André Borges, que atua sob o comando do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, afirmou que o governo estuda aliviar os tributos sobre as empresas de TV a cabo para permitir maior competição com a Netflix. Agora, o seu superior, o ministro Gilberto Kassab, disse o contrário. Regular e tributar serviços como a Netflix é uma prioridade. Basicamente para manter as empresas onde elas estão, as empresas de TV a cabo, no monopólio que elas já têm, e destruir qualquer nova competição que a Netflix e outros, né, como o Crackle e tem outros, se eu não me engano. Eles não querem simplesmente que alguém tire o lugar deles. Tem uma coisa um pouco maior aí, porque na verdade televisão, rádio, tudo sempre foram concessões governamentais, ou seja, uma coisa extremamente controlada que não permitia a entrada de novos players, assim, ou seja, não é uma coisa livre, você não consegue entrar e estabelecer um serviço de telecomunicação. Vou fazer um canal, não. Vou fazer um canal, não.
entrou a internet... E quebrou isso. Ou seja, criou um espaço que não existia, então não existe realmente, é um campo livre, tanto que você tem o YouTube, o Google, você toda a informação correndo sem necessitar de uma autorização governamental. Olha como isso traz frutos. Exatamente. Tá entendendo? Quanta coisa de conhecimento, de besteira, ou seja, está disponível para se ver. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher aprender coisas e ao mesmo tempo se divertir. Tudo livre. Por quê? Porque não tem que ter a bênção do grande irmão Estado para poder liberar isso aí. Agora eles estão pensando pelo jeito, em tentar meter a mão nisso aí. E se falasse aí citasse o YouTube, cara, o que tem de pessoas que hoje não planejam mais, por exemplo, ter um programa na televisão, ou os caras estão simplesmente ligando a câmera e tendo um programa semanal, diário, sei lá, no YouTube. Artistas que não planejam, antes o artista na década de 90, eu vou ainda ter o meu videoclipe exibido na MTV. Hoje em dia o cara cria uma conta no YouTube e o cara tá botando o clipe dele ali, cara. Entendeu? O cara tá botando canal de religião, canal de estudos, canal de besteira, qualquer coisa. Então, até pessoas da televisão estão indo pro YouTube, cara. O Celso Portiolli abriu um canal. O Celso Portiolli abriu um canal no YouTube. Não, mas ele não conta. Porra, o Celso Portiolli, cara. Não, ele não conta. Ele só sabe apresentar telecena. Ou seja, é uma boa, ou seja, telecena no YouTube. A sociedade, as pessoas estão dando a volta no governo. Então, e a internet é uma ferramenta extraordinária para isso. Que dispensou, ou seja, ela entrou desse modo assim, as pessoas começaram a ter essa liberdade para criar sem ter que ter a chancela do Estado. Exato. Esses dias eu comecei a me perguntar, né? Será que se o governo, vamos botar em especial o governo brasileiro, soubesse o que a internet ia gerar, será que eles teriam liberado a internet? Será que Não. Ninguém imaginava o que pudesse vir pela frente. Eu acho que, sabendo disso que se sabe hoje, não se daria essa liberdade. Até as pessoas que, entre aspas, fizeram a internet, eu brinco que a internet é como se fosse o monstro de Frankenstein, né? O cara cria uma coisa, o negócio que ele cria vira algo sem controle, toma ele vida mesmo própria. não consegue. Você não sabe para onde vai. Toma vida própria, entendeu? Hoje é impossível derrubar. Não tem como derrubar a internet, entendeu? E como tu falasse aí do governo, né? Eu acho que se o governo não liberasse, mesmo assim, ela ia vir. Porque hoje, por exemplo, tu pode, com dispositivos de telecomunicação, tu pode simplesmente emular sinais. Tu pode mandar sinal. Não tem internet, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Que é extremamente controlado. Tem pessoas da Coreia do Sul mandando sinal pra lá. Tem. Olha que legal. Então, eles mandam Wi-Fi pra lá. Eles mandam sinal, cara. Não, eles mandam Wi-Fi, não é só isso. Esses dias eles mandaram aparelhos de DVD. Exatamente. Né? Ou seja, eles criaram os balões de hélio, botaram os aparelhos de DVD ali, cara, e jogaram pro pessoal pegar o aparelho de DVD. Agora eles estão jogando pendrives com informações de como é o mundo capitalista. Para as pessoas conectarem o DVD, cara, para ver como é o mundo capitalista. É tudo planejado. Uma bomba atômica. O cara manda o DVD, depois manda o pendrive. Depois manda tudo. E é interessante, vale lembrar que essa estratégia ajudou, não foi determinante, mas ajudou muito a derrubar o regime do Ceausescu na Romênia. Na Romênia. Né? Que na Romênia, o documentário que tem no Netflix, por sinal, Chuck Norris versus comunismo. Olha o nome. Olha o nome do documentário. Tu pensa assim, é um besterol, mas não, é um documentário romeno, cara, fantástico, é sério. Com esse nome. O que aconteceu? Um camarada na Romênia começou a contrabandear fitas produzidas em Hollywood, né, em especial de Chuck Norris. E chegava no território romeno, ele contratou uma funcionária do governo, que era meio corrupta, né, aceitava um dinheiro para fazer aquele serviço. Ela fazia a dublagem do inglês para o romeno, ela fazia todas as vozes de todos os personagens. Nossa. Então eles multiplicavam essas fitas e saíam vendendo, né? E tinham pessoas que compravam essas fitas e faziam uma sessão de cinema na casa deles, cobravam uma entrada, né? Então as pessoas começaram a ver, no mundo capitalista, olha a fartura de alimento. Olha quanta televisão esses caras têm. Isso foi olha o carro na garagem. O regime do Ceausescu caiu em 89, isso deve ter começado de 85, 86, foi o boom do Chuck Norris, acho que foi essa época, né?
Então as pessoas começaram a se revoltar. Bom, peraí, né? Por que aqui a gente não tem isso e lá eles têm? Então isso ajudou muito a derrubar o regime do comunista na Romênia. Então hoje eles fazem a mesma coisa com a Coreia do Norte. Os sul-coreanos fazem a mesma coisa. E é bacana quando eles jogam próximo àquela fronteira, né, bem vigiada, aquela fronteira mais protegida do mundo. O vento ali, ó, né? Ele vê o vento, aí tu vê os soldados norte-coreanos atirando nos balões, cara. Sabe, atirando cômico. com bala de borracha, né? Porque munição lá pra eles... Não, eles têm. Tem, será? Eles têm porque enquanto tiver Estados Unidos, China, Canadá, Alemanha, mandando insumos agrícolas para eles, o que eles produzem? Como fazem, eles não têm preocupação de estar produzindo alimento. Não, na boa, assim, ó. Né? Aí eles vão produzir arma. Coreia do Norte produz arma, né? E arma nuclear. Pra caramba, né? Pra caramba, eles produzem míssil, cara. Sim. Eles, na real, eles só produzem isso, né? Porque... Claro. E eles devem ter uma tecnologia bem avançada nesse sentido para produzir, assim. Eu acho que eles têm, eles produzem coisa boa ali. O Alisson falou da Romênia, e a Romênia tem uma história interessante, cara, sobre livre comércio e internet. E internet. Porque, sabe o que eu vou falar, né? Ah, porque a internet lá era extremamente controlada. Tinha, tipo, sei lá, 2 empresas. Mesmo com o fim do socialismo. Né? Mesmo com o fim do socialismo. Então era extremamente controlado, péssimo, era horrível, né? E o que aconteceu? As pessoas invadiram a agência, a Anatel de lá, vamos por assim. Sim. E executaram as pessoas. Executaram os donos da empresa reguladora e simplesmente liberaram o mercado. E aí, muitas pessoas criticam, quando eu falo que a internet tem que ser livre, muitas pessoas criticam o fato de que, e elas usam como exemplo, porque é muito caro uma empresa a nível nacional criar toda uma estrutura, porque é caro mesmo fazer uma estrutura toda. Só que aí eu falei assim, Romênia. O que aconteceu na Romênia? Pequenos produtores. Uma vila construía a estrutura, um vilarejo, e botava a internet ali. E aí o vilarejo que estava do lado também conseguia pegar o sinal. Aí eles, claro, vamos aumentar o sinal, vamos botar uma antena aqui e tal. Vamos aumentar a estrutura. Pequenos produtores começaram a fazer isso. E hoje a Romênia tem uma das melhores internets do mundo. Tem mais de 20 empresas competindo lá. E não há regulamentação alguma. Regulamentação. Por quê? O governo sabe que se ele regular, vai bater a galerinha na porta lá, ó. Com o facão na mão, com a AK-47. Entendeu? Então, a internet na Romênia é muito melhor do que a dos Estados Unidos. Eu estava lendo, parece que a internet de 15 megas de download, e é 15 megas mesmo, tá? É 15 megas. Lá eles não tem real. isso de entregar 10%. Não. A internet de 15 megas custa 0,8% de um salário mínimo na Romênia. E 15 megas é bom, cara. Imagina, 15 megas aqui no Brasil é o quê? Por 10 megas eu pago mais de 10% de um salário mínimo? Sim. Nossa. Né? Agora imagina... Por 10 megas tu não recebe 10 megas. Não recebe 10 megas. Vai receber no máximo ali 15% disso. Eu tenho uma de 5 megas e recebo 2,5, 3. 5 megas? 5 megas. Pobre. Porque na minha área, zona rural, né, cara? Zona rural não tem... Não. Mora no centro, muito bem localizado. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Essa semana eu tava divagando. Agora parei pra pensar no... Não sei se vocês concordam comigo. Sabe aquele ditado? Me venderam isso como um ditado chinês, deve ser. Aquele ditado que tem alguma coisa a ver com comer cachorro? Ou com esperança, né? Que tudo na esperança, amor. Não, cuidado com o que desejas, pois pode conseguir. Isso é verdade. Aí eu fiquei pensando assim, se a nossa sociedade aqui está preparada para o que ela quer. Começou a me vir à mente episódios que aconteceram no passado, não acontecem mais, claro, mas aconteceram já de políticos ou administradores no Japão, na Alemanha, que quando foram pegos com a mão na botija se mataram. Teve até um caso de um alemão que se matou na frente das câmeras de TV. Não, mas alemão se matar não é novidade. E japonês se matar também. Não, mas ou seja, o cara foi pego numa ilegalidade e o resultado disso foi que o cara se matou. E o cara era um político. Tá. Por quê? Ele se matou. A gente tem que fazer uma conjectura agora de por que ele fez isso. Ele não fez isso por uma questão moral própria, ou seja, de que ele é contra a corrupção. Senão, ele não teria se metido na corrupção. Sim. Se matou, então? Só pode ser porque a represália do meio
social dele ia ser muito forte. Ou contra ele ou contra a família. Né? Talvez a pena, né, também. O julgamento da sociedade. Eu acho que a reação do entorno da sociedade nesses lugares mais austeros assim deve ser uma coisa, deve punir também. Tá? E deve punir não só o indivíduo, mas sim quem o cerca. No Japão, por exemplo, é assim. É assim, né? Ou seja, você vê que isso está entranhado na sociedade. Tá? Ou seja, a sociedade tem esse tipo de reação. Eu puxo esse assunto porque essa semana o que me marcou bastante foi a ação aquela da Lei Rouanet, em que abriu aquele casamento que foi patrocinado por dinheiro público. Que casamento, cara. Vocês viram o vídeo daquilo? Ainda bem que eu não fui convidado. Eu fico me perguntando assim, você que olhou, você que viu aquelas cenas, quanta gente lá dentro deve criticar a atual política nacional e deve levantar a mão, o dedo, ou botar no Facebook mensagens condenando o PT, condenando a roubalheira, esses caras têm que ir tudo pra cadeia, vamos botar aqui aquela política dos chineses que botam que a família tem que pagar a bala, tá entendendo? Como essas pessoas vão reagir agora frente aos anfitriões que fizeram o casamento? Muito fácil. Basta pegar a lição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sabia de nada. Não, eu não sabia. Você fica assim, ó. Você quer as coisas retas, as austeridades? Seja. Agora, como é que você vai se relacionar com essas pessoas que fizeram, que são seus amigos? Você ia lá e fazia festa? Não, pois é, agora o cara é bacana, eu fazia festa com ele, não é bem assim. Ele vai ter que cortar da própria carne. Nós estamos preparados para sermos sérios? Olha, essa foi uma boa pergunta. Tu entende? Sim. Cuidado com o que desejas. Pode conseguir. Tá entendendo? A realidade bateu a porta. É isso que tu queria? Você queria? Retidão? Tô te entregando. O que tu vai fazer com ela? Tá entendendo? Como essas pessoas que estavam lá festando agora vão aceitar isso? Vão esquecer? Vão botar pra baixo? Não, aquilo não... Mesmo porque assim, a gente sabe que a questão da moral de cada povo, a moral difere muito, né? Aquilo que é moral aqui pode não ser moral em outras culturas. Isso está muito enraizado em cada povo. E lamentavelmente, é uma coisa que eu já venho constatando há muito tempo, escrevendo sobre isso, é que o latino, em geral, e eu não estou falando só América Latina, eu também estou falando da Europa Latina, ele é muito complacente com a corrupção. Sim. Se você for pegar, por exemplo, a Grécia, não, tira a Grécia, eu não pego aqui, a França, os franceses odeiam, né, serem chamados de latinos, mas eles são. Se você for pegar a França, Portugal, Espanha, sabe, eles têm casos de corrupção tão escandalosos quanto os que a gente vê aqui no Brasil. Itália, né? Itália. Eu não queria falar da Itália. Eu não queria que falasse em Portugal, cara. Eu não queria falar muito da Itália, porque a Itália aí a gente já vai pegar realmente não só a corrupção estatal, mas a corrupção estatal aliado à máfia, que é o crime da iniciativa privada. Exatamente. Lá existe um corporativismo no crime entre governo. Exatamente. O que não é muito diferente do Brasil. Né? Se a gente for pegar para ver esse corporativismo aí que a gente vê, né? Tipo a Anatel abraçando as operadoras de internet, uma tentativa de franquear a internet, é um corporativismo e soa para mim como algo criminoso. Claro. Né? Ou seja, um órgão que tinha a função de defender o consumidor, não, está defendendo a empresa. A empresa tem condições de se defender por conta própria, e a gente paga um imposto para ser defendido pelo Estado. Sim. Não para ser atacado por ele. Né? Mas voltando à ideia original aqui, cada povo tem uma cultura própria, e isso é uma coisa que vem de centenas de anos, né? Não são décadas, são centenas de anos. E a corrupção, querendo ou não, ela faz parte da cultura latina. Sabe? Agora a questão é como é que nós vamos matar. O esperto é admirado, na verdade. Né? O malandro. O malandro ele é admirado, ele é cultuado, né? Sim, claro. Exatamente. Né? É aquela questão, o mundo é dos espertos. Exatamente. Né? Toda vez que eu escuto alguém dizer para mim, o mundo é dos espertos,
Eu já digo na lata, o inferno também. Eu já digo na lata, o inferno também. Só tem gente esperta lá, cara. Só tem gente esperta lá. Pode ir pra lá, vai estar lá o Stalin, Lenin, Marx, aquela turminha todinha que é muito esperta, muito inteligente. Né? Então a questão é como é que nós vamos matar pelo menos parte de uma cultura, de algo que vem sendo, né, praticado na sociedade há séculos. Não é fácil. Né? Não é fácil. Aí é onde entra a questão do indivíduo. É tu despertar indivíduos. Porque, por exemplo, se o indivíduo é despertado para isso, não, realmente tem que fazer o que é certo, porque senão eu não posso criticar. E ele passar esse ensinamento para os filhos, e os filhos dele, para os netos dele, quem sabe em 2 gerações a gente consiga não eliminar completamente a corrupção, mas pelo menos, né, botar a corrupção no patamar que ela deve estar, de atos altamente escandalosos. Exatamente. Né? Porque hoje a corrupção não é escândalo. A mídia fala mais um escândalo, não é escândalo. Sabe? Escândalo é o pastor ser pego com 2 fiéis no motel, é um escândalo, né? Mas quando se fala em corrupção, a gente já está tão anestesiado, tão acostumado que a gente diz, só mais um. Exatamente. Né? E eu acho que a grande missão é simplesmente pegar a corrupção e colocar ela no patamar dela de verdadeiramente um escândalo, de algo que vá constranger o corrupto, que vai fazer realmente o corrupto até pensar em se matar. Pois é, aí é que tá, a sociedade no entorno que hoje não tem. Tem que punir. Ou seja, quem está orbitando em volta desses sistemas, quando é detectado naquele meio, tem que punir. Sim, exatamente. Eu vi um vídeo da... Ou seja, olhar pro cara assim, porra, Magrão, você tacou a mão no meu bolso também, sabia? Eu vi um vídeo da senadora Gleisi Hoffmann, no aeroporto em Curitiba, no Afonso Pena, onde ela foi vaiada. Então, algumas pessoas que estavam ali começaram a chamar ela de ladra, corrupta, tal. Ela abriu um sorriso, simplesmente empinou aquele narizinho bonitinho, cheio de plástica, e saiu. Aí eu fui ver os comentários. Pessoas dizendo, se estava no aeroporto é porque é rico, descontente com o PT. Que os pobres amam o PT. Esses coxinhas. Tu via aí numa complacência do povo com uma pessoa comprovadamente corrupta. Sabe? Então, o que me deixa pessimista, e eu sou bem pessimista, eu acredito que a gente só vai mudar essa situação daqui a 2 ou 3 gerações, o que me deixa é justamente tu ver que essas pessoas têm amparo de uma multidão com perdão da palavra, imbecis. Não, é bem assim, porque... só uma coisa, a corrupção tem em todo partido, não é só PT. Não, claro, mas o problema não, a forma como essas pessoas convivem, me parece, nos partidos de esquerda, obedece a uma lógica de laços quase que familiares, assim, é uma coisa assim, você não tem uma lógica, você tem laços de... É uma fé política, é uma religião. É uma fé, exatamente, você faz parte daquele convívio, daquela sociedade, ou seja, como é que eu posso explicar? Agora eu me perdi um pouco, mas é como se fosse uma família mesmo. Sim. É uma congregação. Você convive com eles, você sai com eles para tomar cerveja, você viaja com eles, você... É uma congregação. Exatamente, ou seja, você vive no meio. Então, quando acontece alguma coisa com alguém desse meio, eles partem para defender isso aí irracionalmente, ou seja, a defesa é irracional. Eu costumo dizer que a esquerda, ela é uma religião, e a direita, parte da direita também tem esse aspecto, principalmente essa nova direita que está surgindo no Brasil, que vai ao extremo, que eu costumo dizer é o seguinte, eles abolem completamente a religião, eles não querem Deus, eles não querem intermediários, que seriam os santos. Mas eles têm isso dentro da doutrina política deles. Então eles idolatram. Os intermediários são os lobistas, os santos. Não, os intermediários, digamos assim, são os deputados, sim, são os senadores, né? E Deus é a liderança máxima do partido, né? No Brasil nós sabemos muito bem quem é, né? E isso também tem nessa nova direita que está surgindo agora, que a gente vê pessoas idolatrando Marcos Felicianos e Olavos de Carvalho e aquele militar lá, o Bolsonaro. A gente vê isso acontecendo também. É o hábito brasileiro de pular de um extremo para o outro, né? Ele pula de um extremo para o outro, ou seja, ele não muda, né? Ele quer se agarrar. De precisar de um herói, né? De precisar de uma figura que vá apoiar. Precisa daquela figura divina, né? Ele não pode viver sem um herói. Exatamente, o mito do sebastianismo, né? O mito do sebastianismo é o português esperando Dom Sebastião retornar da sua caçada à África. Coitado, foi comido pelos leões. Ele precisa personificar sua esperança, né? Exatamente. É o país do discurso, né, cara?
O cara não eu não sei, parece que ele não consegue fazer uma coisa, ele precisa de alguém pra falar pra ele o que ele fazer e a pessoa que falou fazer. E o problema é que é do país do discurso vazio, né? Do discurso vazio, exatamente. O discurso vazio não é o país das ideias. Né? Não se debate ideias. Não circulam ideias aqui como circulam, por exemplo, na Inglaterra. Não, aqui a gente não debate ideias, aqui a gente debate políticos. Exatamente. Né? É a mesma coisa, uma frustração muito grande que eu tenho, às vezes, quando eu vou conversar sobre política com alguém, o cara vem me falar de campanha eleitoral, o cara vem me falar de partido político, o cara vem me falar de candidato. Não, pô, vamos discutir política. A gente está discutindo ideias, a gente está discutindo a sociedade, a gente está discutindo economia. Sabe? E as pessoas têm aquela visão macro, e é como vocês mesmo colocaram, né? A pessoa pega toda a esperança dela e joga pra cima de um personagem. Personifica num Salvador. Fala né? tudo que eu penso. Então por que tu não fala o que tu pensa? É como acontece no Brasil, uns jogam isso pra cima do Lula, outros jogam pra cima do Bolsonaro, e por aí vai. E na minha opinião são só homens, pô. E a polarização, né? Ou tu defende Jean Willis ou tu defende Bolsonaro. Ah, peraí, eu critico os dois. Não tem como criticar os dois, tem que defender um. Não é assim, cara. Eu critico os dois também. Eu também. Eu acho que a única pessoa que eu costumo defender ultimamente sou eu mesmo. O indivíduo. Olha aí, ó. A menor minoria. Exatamente, eu sou a favor da defesa das minorias, principalmente da menor minoria, que é o indivíduo. Um bloco. Estou aqui programa para ofertar a você. Eliana, liberalismo econômico. Hoje sem a ela, né? A Gislaine, lamentavelmente, hoje, né, não pôde vir, mas teremos hoje uma convidada, a Suelen, que é coordenadora do Procon em Bituba. E na mesa de som, Gasper, do Fantasminha Camarada. Bom, uma outra notícia, para nós não sair desse clima, uma outra notícia que eu li ontem. A prefeita de Paris, que eu me esqueci o nome, ela é do Partido Socialista. Opa! Né? Ela declarou guerra à loja virtual Amazon. Né? E por quê? Porque a Amazon começou a entregar os produtos que vendem online no mesmo dia. Mas que ruim isso, né? Que péssimo. E ela diz que isso está prejudicando os comerciantes locais, comerciantes com loja fixa. E aí? Mais uma vez, os socialistas punindo a eficiência. Ou seja, tentando gerar uma forma de protecionismo, né? Você vai tentar proteger determinadas camadas e vai gerar... Sempre o resultado disso é estagnação, né, cara? Como é que você vai punir se alguém vai introduzir uma coisa, um serviço melhor? Bom pra caramba, né? Qual a justificativa para punir isso? É difícil, né? Não deixa de ser um ludismo. Não deixa de ser um ludismo, né? Ou seja, tu tens uma ideia boa que vai superar em qualidade um serviço que já existe. E para manter aqueles, você vai punir a eficiência. Né? Equivaleria, por exemplo, a você chegar, nós vamos fechar todas as fábricas de lâmpada, porque os fabricantes de vela estão tendo prejuízo. Eu vou fechar a indústria de volante, porque as carroças agora não estão... Exatamente, os cavalos estão ficando desempregados. Né? Que ruim, né? Um cavalo livre. Até por sinal, aconteceu em Florianópolis, parece que eles proibiram, né, a circulação de carros com tração animal. A Câmara de Florianópolis proibiu isso, foi esse ano, se não me engano, fevereiro ou março, proibiram isso, o que me levou a pensar, né, que destino terá esses animais, porque cavalo não se come. Quer dizer, né? Come, é relativo. Não, eu não como carne de cavalo, mas, né? Tem gente que... O que vai acontecer com esses animais? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo. Carne de cavalo? Não, isso aconteceu no Nordeste brasileiro, né? No Nordeste brasileiro, o nordestino trocou o jegue pela CG. Sério, meus pais estiveram viajando de carro um ano atrás, 2 anos atrás por lá, e disse que o que tem de jegue na beira da estrada... Abandonado. Abandonado. Até que eles comem, porque na beira da estrada tem pasto, então alimentados eles estão gordos, né? Mas até a polícia rodoviária fala o que causa de acidente... Eu imagino. Essa é a questão, porque proibido agora lá em Florianópolis. O que vai acontecer? Será que os cavalos vão ter o mesmo destino? Vão largar que nem os jegues, assim, largar, né? Que a justificativa deles, lógico, é as boas intenções, né? Eu adoro essas boas intenções, né? É a proteção ao animal, a integridade do animal. Mas não, na verdade é uma questão de mobilidade urbana. Sim. Tá? Essa é a verdadeira intenção, mas eles botam um rótulo bonitinho. Vende melhor, né? Vende melhor.
Né? Por isso que digamos assim, a esquerda está tão em alta nos Estados Unidos. Né? As boas intenções estão ali. Mas por detrás das boas intenções a gente sabe que a história é outra. Né? Eu fico pensando, o problema que isso vai gerar lá na frente. Porque o maior problema do político no Brasil hoje é que ele pensa assim, bom, eu vou sanar esse problema agora. Eu sei que esse problema vai gerar um problema grandão lá na frente, mas eu não vou mais estar aqui. Ou seja, não é problema meu. Né? É muito mais do que ser um imediatista, é ser irresponsável. Sim. Né? Porque o que vai acontecer agora? Ou seja, né, medidas que a gente vê extremamente populistas que acabam, né, punindo os avanços, acabam punindo a eficiência, né, em nome de uma suposta defesa. A pessoa para estar no comércio, penso eu, ela não pode estar parada. Ela não pode simplesmente botar uma loja e oferecer o produto dela e deu para a bola. Porque vai surgir concorrente e a pessoa tem que estar procurando melhorar sempre o serviço. Qual seria a saída então nessa guerra, por exemplo, que nós começamos o debate lá em Paris? O que os comerciantes deveriam fazer para competir com a Amazon? Né? Ou seja, foram para cima da prefeita para a prefeita punir a Amazon. Eu acho que a solução seria eles também encontrar uma forma de venderem por telefone, de venderem online alguma coisa e fazer a entrega também. Determinada rua de lojistas se unirem de repente sobre um aplicativo, um site, uma coisa, e ter essa entrega. Você tem que começar a jogar no campo deles, né? E eu acho que tem como fazer isso, talvez. Formar como uma cooperativa para disponibilizar produtos na internet, entrega. Foi o que eu falei quando saiu, não sei se chegou a ser um boato ou se houve realmente essa possibilidade, da Havan se instalar em Bituba. A Havan queria instalar uma loja em Bituba, os pequenos comerciantes entraram em frenesi. Opa, peraí, pô, não tem, como é que a gente vai competir com os caras? A sugestão que eu dei para amigos meus comerciantes, os comerciantes de Bituba que se reúnam, fazem a compra tudo num só CPF, numa quantidade maior, vão ter um preço mais baixo e vão poder competir. Vão ter que buscar uma forma. Né? Agora a gente não pode privar o consumidor de um serviço melhor, de um produto mais barato. De alguém que queira investir, fazer uma estrutura, vai gerar, afinal ia gerar um monte de emprego. Ia gerar um monte de emprego. Diretamente seriam 30 e poucos empregos. Pois é. Né? E 30 e poucos empregos direto resultam mais e certamente ela talvez fosse, pelas características que tem a Havan, ela certamente ia colocar próximo à BR. Sim, seria bem próximo à BR. Provavelmente. Ou seja, ia captar clientes não do município. Clientes passando que iam acabar comprando no município, de outros municípios. Como é a Ferju. Você acaba gerando renda extra para o município, né? Ou seja, aí você pune esse tipo de atividade e fica naquela sua estagnação, né? Exatamente, né? Até a questão é que eles disseram que a Havan geraria os 30 empregos em Bituba, mas em contrapartida, alguns comerciantes pequenos da cidade teriam que fechar as portas e iriam gerar um desemprego maior ainda. É sempre um discurso catastrófico, né? É sempre. O Apocalipse vende mais do que a Gênese. Né? O livro mais lido da Bíblia é o Apocalipse, cara. Pô, mas é o mais... As pessoas leem mais do que a Gênese. Já começou, eu quero saber como vai acabar. Exatamente. O cara vai pra Gênesis, opa, Apocalipse, pulou a Bíblia inteira, né? Mas... Foi igual eu. É que nem novela da Globo, né? Tu vê o primeiro e o último. É igual eu, como você tá falando aqui, quando eu comecei a ler o livro Guerra dos Tronos, eu li o primeiro, do primeiro foi pro quinto. Nossa. Só que eu cheguei lá no quinto, já morreu um monte de gente que eu não sei e apareceu um monte de gente. Não, tem que seguir uma sequência, volta. Né? Mas é uma situação realmente que deixa as pessoas preocupadas, só que é aquele negócio, aquela velha ideia que eu ainda tenho um certo medo, a tal da destruição criativa, né? Porque lojas vão sofrer um impacto, não tenha dúvida. Eles vão ter que ir atrás de soluções para se manter no mercado. Né? E fica realmente uma situação bem complicada. Não é uma situação cômoda, realmente, você tem que sair do comodismo. A vida é difícil, a vida é trabalhosa e a vida é competitiva. Né? Você tem que estar se moldando e se adaptando sempre atento e fazendo releitura do mercado, do momento que você está inserido. Né? O lugar mais perigoso que existe é a zona de conforto. Estagnação, né?
Né? Você fica protegido naquela zona de conforto e de repente você não está preparado para a mudança. Né? São quando as coisas estão boas que você já tem que pensar numa possível mudança, num plano B, em como fazer, ou seja, isso que vai lhe preparar. E as pessoas não têm como escapar disso. Atualmente nós vivemos, né, na nossa sociedade, no nosso mercado, e as mudanças são cada vez mais constantes e profundas. Né? As coisas estão sofrendo mudanças constantes. Você tem que estar preparado para se adaptar. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. E com o tempo, isso tende a ser mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Essa velocidade tende a acelerar. A velocidade vai... Ou se não quiser viver nessa sociedade, vai para uma tribo indígena e viver no meio da selva com uma expectativa de vida de 40 anos. Olha as mudanças. O nosso Fantasminha camarada agora levantou uma manchete em que o FMI criticando o modelo neoliberal. É isso, né? Foi. Eu não cheguei a ler toda a manchete ali. Que isto gerou aumento da desigualdade. Tá, mas de onde é que eles tiraram? Chegasse a ler a matéria? Eu não cheguei a ler a matéria, só vi o enunciado. Mas, olha, não sei, talvez tenha um desvio do repórter aí que colocou alguma coisa que não tenha sido bem dita, mas se você vai analisar assim, as medidas ditas neoliberais causaram desigualdade, isso é bom ou isso é ruim? Aí você pensa assim, gera, a primeira mensagem que se passa é de uma coisa ruim, ou seja, gerou desigualdade, né? Você vai pensar assim, gerou mais pessoas pobres. Mas não, peraí, pode ter gerado desigualdade, porque aonde foram aplicadas as medidas propostas, a economia melhorou. Sim. E você teve não que pessoas ficaram mais pobres, mas algumas pessoas ficaram mais ricas. Ou seja, isto gera desigualdade. Exatamente. Uma coisa que isso ainda está incutido na cabeça das pessoas, que quando alguém fica mais rico, outra pessoa ficou mais pobre. Necessariamente alguém tenha ficado mais pobre. E não é isso. Sabe, o mercado não é um jogo, tipo jogo de resta um, não é um jogo de soma zero, como eles chamam. A riqueza se produz. Né? E nós temos que entender uma coisa, tá? Desigualdade social. Vamos traduzir para realmente o que ela é. Desigualdade econômica. Ela sempre vai existir em sociedades livres. Agora tenta explicar isso. Livre ou não? Até nas não livres existe a desigualdade. Exatamente. Se eu vou pegar, por exemplo, a Coreia do Norte, tem a desigualdade, porque a classe do governo e os militares, eles gozam de um estilo de vida muito superior ao resto da população. É uma desigualdade. Mas vamos botar aqui, por exemplo, a desigualdade social, ela é um ônus de uma sociedade livre. Nós sabemos isso. Uma sociedade livre vai ter o rico, vai ter o milionário, vai ter o bilionário e vai ter o pobre. Então, onde eu brigo muito com a esquerda é que a esquerda pega essa desigualdade social e levanta como única bandeira. Nós temos que combater isso, combater isso, combater isso. Como que eles querem combater? Tirando das classes mais ricas para dar às classes mais baixas. Como é que os Estados Unidos, até uma década atrás, contornaram esse problema? Vamos dar às classes mais baixas um poder de compra que os permite ter acesso a bens e serviços que só a classe média tem. E vamos também dar a eles condições de, por esforços próprios, ascenderem socialmente. Você tem a possibilidade de ascender, você não é proibido disso. Exatamente. Eu estava analisando também essa semana, eu fiquei pensando nas minhas conjecturas, né? Volte e meia, Guilherme, agora para bolar uma ideia. Né? Né? Só falta escrever um livro, né, agora. Assim, ó, quando eu vejo um discurso de um jovem socialista, ele quer combater as mesmas coisas que eu quero combater. A miséria? Só que o método... Não, assim, ó, sempre no principal argumento que se tem num discurso socialista é contra o capital das grandes empresas. Tá? Ou seja, as grandes empresas explorando ou fazendo o jogo ilegal, ou seja, né, eles querem combater isso. Eu também quero combater isso. As grandes empresas e grandes corporações não são santas. Né? Só que existe uma coisa que tem que ser levada em conta, uma situação que é a diferença de escala.
a escala econômica que gira uma grande corporação é muito diferente da escala individual de pessoas. Se uma grande corporação dessas vai negociar com uma nação, ela talvez esteja negociando com alguém maior que ela. Tudo que essas empresas querem é levar as negociações delas para o nível individual, pessoal. Ou seja, nada melhor para uma grande corporação do que uma nação ser dominada por meia dúzia de pessoas. Você leva a negociação para uma escala pessoal, e isso para grandes empresas é troco. E aí elas se aliam com quem? Aí elas se aliam com quem está no poder. Exatamente. Quanto mais poder essa pessoa que está lá tiver, melhor é para essa corporação. É o que nós estamos vendo na era PT. Então, sintetizando, podemos dizer o seguinte: a esquerda ela é ótima para diagnosticar um problema. Não é Mas assim, na aplicação do remédio... não é assim, na verdade, nós queremos combater a mesma coisa. Só que eles usam esse discurso para chegar ao poder e depois negociar. Foi o que o Lula fez durante anos, cara. Quando nós propomos o livre mercado, nós queremos que as decisões não dependam das pessoas eleitas ou dos políticos, para elas não terem esse poder de negociação. Isso gera um mercado em que as empresas vão ter que competir para ver quem vai prestar o melhor serviço, até as grandes. Porque elas não vão ter como se manter no poder sem empreender. Sem empreender. Aí muda as regras do Exato. jogo. Ou seja, as empresas vão ter que atuar economicamente no nível corporativo, grande corporativo. Ou seja, é uma grande empresa com uma nação. As regras são diferentes. Tirar essa escala individual favorece muito isso. Sim. Entende? Então, na verdade, o que nós queremos é a mesma coisa. Só que o que eles fazem vai justamente no sentido oposto. Eles querem até ter poder. Ou seja, o remédio deles se torna veneno. Se torna veneno, exatamente. A intenção é a mesma. Se você vai ver o que nós estamos pregando aqui, é a mesma coisa que um jovem socialista, só que por uma estrada diferente. Sim. Bom, meio-dia agora. E, doutor Guilherme, antes de nós ir para o intervalo, duas pessoas vieram conversar comigo essa semana e são ouvintes da rádio. E quiseram formar uma opinião acerca da saída do Reino Unido do euro, né? Da União Europeia. E eu disse, olha, eu lamentavelmente não tenho conhecimento certo para dizer por que isso é bom, até onde isso é bom, que isso é ruim. E eu me comprometi a fazer essa pergunta para ti poder explicar para as pessoas o que representa a saída do Reino Unido na União Europeia. Tá. Só antes, um abraço para o Dirceu, lá em Curitiba, Dirceu Coleri, é que ele não perde um programa nosso. O que a gente está vendo na Europa agora é uma reedição numa escala muito maior do subprime americano, tá? Que é aquela crise de 2008. Aquela crise de 2008 foi gerada muito antes de 2008. O pessoal da esquerda põe a culpa daquela crise no capitalismo. Ou seja, olha só, você deixou o livre mercado agir e deu no subprime. Olha só, como é que você vai apoiar uma coisa dessas? Uhum. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, a partir da queda das Torres Gêmeas, a economia americana começou a desacelerar. O que o Bush, naquela época, fez para reverter isso? Ele lançou dinheiro, ele financiou, pegou o Freddie Mac e o Fannie Mae, que são aquelas instituições financeiras, e falou assim, vamos patrocinar o sonho americano. Vocês emprestam dinheiro que eu garanto. Então ele fez as instituições poderem emprestar dinheiro com a garantia do Estado. Ou seja, partindo desse princípio, nós entendemos que a crise foi gerada porque o Estado se meteu.
Se ele não tivesse metido, o dinheiro ia ter acabado antes, as garantias iam ter acabado mais cedo, e o problema ia ter que ser resolvido. A bolha ia ter estourado, mas ia ser uma bolha menor. Entende? Na Europa, está no mesmo processo, só que muito mais anabolizado. Tá? No manto da comunidade europeia, se criou... a instituição financeira que a partir da qual foi formado o Banco Central Europeu foi o Bundesbank alemão. Tá? Então tinham muitos recursos. E a partir desse guarda-chuva desses recursos foram unidas as outras nações. Só que são nações muito diferentes em termos de responsabilidade e gasto estatal. Tá? Como o Bundesbank tinha muito dinheiro, essas nações que se uniram na União Europeia passaram a ter acesso a um dinheiro muito barato. Você imagina pegar governos que não têm uma regra econômica muito estabelecida, não primam pelo controle de gastos, terem acesso a dinheiro barato. Esse pessoal gastou, olha o que aconteceu com a Grécia. O pessoal foi gastando e pegando, então isso vai inflando uma bolha que está sendo patrocinada por essa União. Quem são as principais economias dessa União Europeia? É a Alemanha e Inglaterra. Tá? No momento que você tira a Inglaterra, você tira esse poder econômico de fomentar essa bolha. Ela vai estourar? Ela vai. Só que quanto mais demorar, maior vai ser. Eu comemoro essa saída porque vai ter que se dar uma solução mais rápido. Vai ser catastrófico? Vai. Mas se isso levar mais tempo, vai ser pior. Tanto que o reflexo no dia posterior ao Brexit foi o índice de ações de Londres caindo 2,5% e o alemão caindo 6,8%. Mas já recuperaram? Não. Para você ver como... Não, e todo o discurso que é dado é um discurso catastrófico e emocional. Ou seja, aquelas nações estão simplesmente... Ai, que absurdo, a Inglaterra saindo, aquela fantasia. É um apelo emocional, Pífio. Ou seja, você vê as pessoas que estão defendendo isso, são as pessoas que não se importam com a austeridade no uso do dinheiro. Bom... Para resumir, é como disse um vizinho meu de quase 90 anos de idade. Eu não entendo nada dessa coisa da União Europeia, mas se maconheirada estão chorando é porque a saída foi boa. Vamos pra... Privado, só vou falar isso. Oh, feito pra você. A gente tem muita reclamação, mas... Tá sabendo de alguma coisa, Alisson, que eu não tô... Eu fiz o dever de casa. Tá. Eu sabia que ela vinha, eu fiz o dever de casa, eu fui pesquisar. Dá com informações aí. A gente tem muita autuação nos bancos em referente à fila. O consumidor ficar mais de 15 minutos na fila, a gente tem muita reclamação e autuação. Pois é, certo. Se eu não me engano, uns 2 anos atrás, parece que houve uma intervenção no Banco do Brasil aqui em Bituba, porque uma pessoa reclamou que estava mais de 20 minutos na fila. E existe uma lei determinando... Sim, existe uma lei... Eu sou meio contra essa lei, porque não dá para cumprir. Existe uma lei municipal. Ela é uma lei municipal que determina 15 minutos nos dias do dia 10 ao dia 30 e nos dias de pagamento 20 minutos. 25 até a gente dá a tolerância desses minutos. Mas todos os bancos foram muita autuação. A gente tem muita multa nos bancos, todos os bancos. E eles pagam? A maioria sim, mas acabam tendo que pagar porque senão eles não conseguem licenciamento, não sei qual é bem o que pega. Fica negativado? Porque daí vai para dívida ativa. Ah, sim. Não, que eu fiquei nessa dúvida, que eu recordei ainda hoje, né, dessa vez o Banco do Brasil, que eu estava ouvindo uma rádio aqui em Bituba aqui, e falar, né, tá tendo uma intervenção, tá a polícia, tá o Procon, tá tudo lá, e parece que por algumas horas o Banco do Brasil, né, naquela ocasião ficou fechado. E gerou também uma fila maior ainda nos caixas eletrônicos, né, e contra caixa eletrônico acho que não existe uma lei específica para isso, porque já aconteceu comigo de pegar a fila do caixa eletrônico, do feito para você, e o sujeito tá ali pagando conta, parecia que tava jogando fliperama, sabe, 2 horas ali pagando conta ali, e chega realmente... Ele trouxe todas as contas e quis pagar tudo naquele dia, né?
Provavelmente. A legislação não, ela só é para fila do caixa, não é nem naqueles onde também tem atendimento pessoal, ela não estipula nada em tempo. Ela é específica para caixa. Então, fora disso, aí não se tem controle. E essa lei é só para bancos? Só para bancos. Bancos, lotéricas, né? Instituições, de forma geral, né? Isso. Eu acho que se forem fiscalizar tudo isso vai dar um problema. Vai dar um problema. Trava o sistema, cara. Trava tudo para a cidade. Porque eu já fiquei em fila preferencial com minha filha no colo, mas é porque eu não tinha onde deixar. Deixo bem claro. Né? Porque tem muita gente malandra que pega a criança e pode ir deixar em casa, mas leva. Eu não tinha quem deixar, que sou eu que cuido das minhas 2 filhas em casa. Fui para a lotérica com as 2, peguei a fila preferencial e eu levei praticamente 1 hora dentro de uma lotérica. Não vou mencionar qual é, né? E se você for pegar e punir todos esses casos, você vai punir todos em Imbituba. Em Imbituba você vai punir todos. Todos eles foram já punidos. Todos a eles? Maioria, sim, todas as lotéricas, tudo. Fechou uma lotérica, isso acarretou um transtorno para outra lotérica. Sobrecarrega. Sobrecarrega. E agora que tem outra sendo aberta agora, né? Eu não tenho essa informação. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de discernimento também. Porque se tu for lá e fechar uma lotérica, porque eu posso ir lá e fechar a lotérica e interditar, né? Porque ela está passando do prazo do que determina a lei. Mas olha o transtorno que vai causar ao consumidor. Às vezes piora, né? Às vezes piora para o consumidor uma penalidade que deve ser ao extremo. Então eu acho que antes de qualquer extremismo, acho que o bom senso também deve prevalecer. Eu sou muito nisso também. Concordo com a opinião da Sueli. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar o que essa minha ação vai causar a outros. E se ela vai piorar, né? Ou se ela vai piorar. Vai piorar a vida do munícipe. Só tem uma lotérica, eu vou lá e fecho a lotérica. Agora fecha, aí vão reclamar da outra, que está sobrecarregada e fecha a outra também. Não tem outra. Não, foi por questões de documentação. Não estou enganado, até estudei um pouco isso, mas tem outra sendo aberta agora, em frente da agência da Santo Anjo em Imbituba. Eu passei sexta-feira ali, vi eles montando tudo ali, até fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz, porque muitas vezes mesmo eu com minha filha no colo, eu evito pegar a fila preferencial. E eu, principalmente por ser meio contra a fila preferencial, né? Eu até sugeri certa vez a um vereador em Imbituba que apresentasse uma proposta de lei que determinasse que não existiria fila preferencial das 11h30 da manhã até as 2 da tarde, que é o horário que os funcionários do comércio têm para ir na lotérica, para ir no banco, para ir no correio, e é o horário que chega ali, tá a velharada tudo reunida, né? Não, eu conheço gente aqui que... De presente. Bom, meus amigos, estamos de volta para o último bloco do programa Eles e Ela. Hoje, né, um clima bem descontraído, né? É a primavera antecipada. Não é a primavera árabe, né? Deus me livre. Não, é que hoje o nosso Gaspar, a presença dele é mais espiritual do que física, né? Então ele acaba irradiando essa energia maravilhosa dele, o gatão da T. Uns contatos mediúnicos aqui, com o nosso fantasma. Bom, mas vamos voltar ao tema aqui com a Suelen aqui, que nós conversávamos aqui em off, né? Que as lotéricas são concessões do Estado, né? E, naturalmente, se não dependesse da concessão do Estado, haveriam mais lotéricas. E havendo mais lotéricas, haveriam menos filas. Isso é uma coisa natural. Mas existem, além das lotéricas e bancos, outros órgãos também credenciados à cobrança de conta de água, luz, telefone. Sim, a gente tem até em Imbituba tem bastante local, tem bastante loja também que consegue o consumidor pagar boleto, fazer esses tipos de pagamento. Tem credenciados até os que fazem rede de empréstimo. Esses empréstimos consignados? Isso, também financeiras conseguem também fazer esse tipo de pagamento, de boleto, essas coisas que o banco também, o consumidor consegue fazer no banco. Então, também a política do consumidor de procurar o banco, né, a agência, não esses outros locais alternativos, porque tem outros locais alternativos para o consumidor fazer o pagamento de um boleto. É bem mais prático, não tem tanta fila,
mas o consumidor parece que naquela cultura ainda de que tem que ser no banco, numa agência, por isso que causa todo esse transtorno, tanta gente numa instituição, nos primeiros meses, nos primeiros dias. Os primeiros dias do mês são terríveis e todas as agências estão superlotadas e fica, claro, extrapola o tempo que determina a lei em todos os bancos, não tem como. Eu até vou confessar a maldade, né? Quando a prefeitura inaugurou aquele centro de referência do idoso, para o idoso poder se encontrar, jogar um baralho, alguma coisa, eu pensei, pô, as filas na lotérica vão diminuir, né? Mas não aconteceu, né? O que eu digo sempre, a solução é as pessoas procurarem cada vez mais a solução virtual. Por exemplo, eu navego na internet desde a época do modem de 28 kbps. Tu navega na internet desde que ela foi criada, né? Desde que ela foi criada, né? E eu, na hora de pagar minhas contas... Você não é dar cachorrinho, né, cara? Eu, na hora de pagar minhas contas, minhas 2 filhas no colo, né? E vamos pra lotérica, né? Chegava ali, largava a maiorzinha no chão, ficava brincando e... Até que a minha esposa começou a rir da minha cara. Ela disse, ô Alex, tem o aplicativo do banco aqui, ó. Mas como é que eu vou pagar a conta? Tem que digitar o código de barra, ou tu compra um leitor, sei lá. E eu descobri que dá pra fazer em casa. Depois de anos na internet. Então hoje, né, esse meu problema acabou. Mas talvez, né, muitas pessoas ainda tenham uma certa insegurança com esse negócio de pagamento na internet. Não é todo mundo que, né, como meu exemplo ali, tem um firewall físico. Eu tenho um firewall ali, a conexão é segura, né? Mas eu penso que se as pessoas até fossem incentivadas a usarem mais a internet para pagamento de contas, né? Ou até mesmo colocar em débito automático, que eu estava conversando esses dias com uma pessoa da Celeste, que eu perguntei para ele, vem cá, quantas pessoas têm pagamento em débito automático? Ele disse, olha, isso é menos de 3% da população. Nossa. Olha o quanto se evitaria na fila. Vai lá, bota um débito automático na conta, se não quer usar a internet. Acho que a resistência maior ao uso desses aplicativos de internet deve ser nos mais velhos, né, no pessoal mais aposentado. Sim. Eu acho que a tendência disso é começar a inverter com o tempo, né, que as pessoas que estão em uso agora vão começar a se aposentar e já usam isso, né? Já usam. Ou seja, vai haver uma progressão para um aumento desse pessoal usando esses meios. É capaz de mudar um pouco esse panorama. E até as pessoas, né, na idade média, vamos botar assim, na nossa idade, né, uma idade média ali dos 30. Idade média de 1500 por aí? Rapaz, é a idade de ouro, rapaz, que é ter vivido naquela época. Mas a pessoa do lado dos seus 30, 50 anos, que costuma usar a internet, um pouco mais velho dos 50 anos, igual o Gasper, né, costuma usar bastante a internet. Essas pessoas, se usassem isso, já reduziria bastante. Né? Nós teríamos uma diminuição muito grande na fila, porque como a Célia falou, eu já imaginava, né, reclamações com relação à fila, né? Já era uma coisa já que eu vinha com isso na cabeça hoje ali. Mas vamos voltar aqui para o assunto Procon em Imbituba, né? Nós temos hoje em Imbituba uma série de lojas de imóveis, eletrônico. Existe uma loja campeã? Não temos quase reclamações de loja em Imbituba. Isso é bom. Agora eu fiquei mais surpreso ainda. É muito. Agora a gente tem. Não é que não teve reclamação, mas a gente tem sim. Reclamações de loja, claro que tem. Mas a nossa demanda não é nem tanto loja. A nossa demanda é telefonia. Os serviços controlados. Claro. Mas a gente tem sim, a gente tem reclamação de loja do município, com certeza. Que tem mais nome, que tem mais rede, essas. A gente tem muita reclamação, sim. Mas a demanda não é tão grande quanto a demanda da telefonia. É muito pouco em relação ao percentual de telefonia. Eu não vou nem pedir para citar nome de loja aqui, para mim nem passar constrangimento como eu passei ao fazer referência ao banco, sem saber que tem um funcionário do banco ouvindo a gente. E, por fim, deixa isso quieto. No cangote, te ouvindo no cangote. Não, ouvindo a gente. Está ouvindo a gente, não estou faltando com a verdade. Tá? Bom, mas, doutor Guilherme, mais alguma colocação? Não. Só a marcação realmente que o problema que gera esse excesso de intervenção estatal, ou seja, a grande maioria do tempo de serviço do Procon é ocupado com o setor telefonia, setor extremamente regulamentado, ou seja, estamos chovendo no molhado nas nossas reclamações, né? Eu pesquisei ontem serviço de proteção ao consumidor nos Estados Unidos. Eu não achei. Não tem. Não tem.
né? Só que também em contrapartida, eles têm 90 operadoras de telefonia fixa no país. Competição extrema. Ou seja, quem protege o consumidor é a concorrência. Com certeza. É o consumidor E mesmo, o melhor protesto é o cara demitir. tirar o dinheiro de uma e botar em outra. Eu fiquei impressionado. Demite aquela e contrata. Exatamente. Até porque o consumidor, na verdade, ele seria o chefe. Soberana. Claro, ele que vai gastar o dinheiro ali. Ah, então tu não tá cumprindo, beleza, eu vou pra outra. E tu que se dane. E aí ele anuncia isso, por exemplo, publicamente, aí um monte de gente começa, pô, vou fazer isso também. E hoje é muito fácil fazer isso na internet. Pô, o cara em 30 segundos no Facebook faz um protesto, convoca. Faz, ou também recebe uma meia dúzia de processo igual eu, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Não, eu realmente eu procurei pra saber e realmente eu sou o campeão de processos por causa de texto no Facebook e em Bituba, sabe? É complicado, sabe? A liberdade de expressão que tem no Brasil é maravilhosa, né? Ou seja, hoje em dia se ofender não é mais uma opção, se ofender é um direito. Né? Você tem que se sentir ofendido para meter um processo, mas deixa para lá, a maioria não, todos eu ganhei, né? Um outro foi arquivado porque o denunciante morreu antes do julgamento. Ai. Ou seja, não me processem. Mas, Suelen, o Procon hoje em Bituba, a agência Procon, ela emprega quantas pessoas? Bom, o Procon, hoje a gente tem 4 funcionários. 5 comigo, né? A gente tem 4 funcionários, mas é indicação, né? É um órgão que faz parte da prefeitura, é vinculado à procuradoria do município. Então, é um órgão que é por indicação as pessoas que trabalham naquele... Que essa é a pergunta realmente que eu já fiz, já pensando nisso. Porque eu conheci uma pessoa que era concursada do Procon e uma certa insatisfação com a vida pessoal, sei lá o que, ela pediu para sair, não sei por onde anda, né, sumiu da cidade. Mas é uma coisa que realmente chama atenção, que a maioria é por indicação política. Né? Ou seja, será que todos que foram indicados lá foram indicados por quê? Porque já têm um conhecimento na área, né, conhecem o Código de Defesa do Consumidor, ou será porque são bons cabos eleitorais? Olha, Alisson, hoje no Procon, os atendentes e as pessoas que fazem parte da estrutura ali do Procon, elas são formadas em Direito. Então, foi uma indicação técnica. O Procon hoje tem indicação, é por indicação, sim, mas são indicações técnicas. Né? Eu sou advogada, a assessora é formada em Direito, a atendente, ela está no 7º semestre de Direito, a estagiária está no 2º semestre de Direito. Então, a maioria que fazem parte da estrutura do Procon tem formação em Direito. E o nosso fiscal, que até era concurso, tá? Mas encerrou o contrato, a gente ficou sem fiscal agora esse mês, mas já está sendo contratado outro fiscal, era formado em Direito. Então, a coincidência, né, de ele foi chamado e era em Direito. Então, eu não sei se a gente está tendo o privilégio de ter essas indicações com pessoas que tenham conhecimento, pelo menos, né, do que está fazendo. Eu acredito até que isso explica os 95% de casos resolvidos, né? Ou seja, quem está atuando no setor sabe o que está fazendo. Tem a capacidade técnica para atuar. E tu sabe, né, Alexandre? O quê? Vai trabalhar no Procon. Né, o nosso amigo Alexandre, para quem não sabe, também é acadêmico de Direito, né? Eu que sou meio desvirtuado aqui, porque um também é formado em Direito, o outro formado em Medicina, o outro formado em Direito, e só eu que sou de Humanas aqui. Tu é de esquerdo? Não, eu só sou de Humanas aqui, é Sociologia e agora Jornalismo. Ou seja, o perdido da turma aqui. O Procon hoje ele atende aonde? Hoje o Procon ele atende no prédio da Prefeitura. A gente está no mesmo local que a Prefeitura. Ali no primeiro andar, lá no finalzinho da Prefeitura, na porta de trás, né, ali. O Procon está bem ali nessa entrada da porta de trás da Prefeitura. Bom, no prédio do setor administrativo da Prefeitura, na Praça dos Três Poderes, como a gente já costuma chamar, né? E o telefone para contato do... A gente tem 2 telefones, o 3255-2727 e o 3255-2418. E por telefone? Agora fiquei curioso. Por telefone, já conseguiram resolver alguma coisa? Alguém ligar pelo telefone, fazer uma queixa e vocês lá
Olha, a gente vai sim, quando tem alguma denúncia, alguém liga e solicita a presença do PROCON, a gente vai. A gente não aceita a reclamação por telefone. Tu não vai, tu tem que ir no PROCON fazer essa reclamação, porque a gente precisa também de dados, a gente precisa de algum comprovante, né? A gente trabalha também com isso. Então o telefone é mais para denúncia e tirar dúvidas. Para denúncia e orientação. A gente faz muita orientação por telefone, tanto que a gente teve uma demanda muito grande o ano passado de orientações. Foi incrível o tanto que a gente teve de orientação por telefone. Então, eu acho que hoje o consumidor ele também está muito mais esclarecido. Então, é muito fácil ele ter disponibilidade de ligar, de ir lá no PROCON, procurar o PROCON, porque ele já sabe o que ele tem de direito. Então, a gente está lá para ajudar o consumidor e tentar resolver da melhor maneira possível. Como você falou ali, havia um fiscal no PROCON. Isso me levantou aqui a questão. O PROCON, ele faz serviço de fiscalização? Sim. E que tipo de fiscalização ele... A gente fiscaliza até, foi essa semana a solicitação de uma fiscalização de um supermercado. A gente fiscaliza também, a gente faz o mesmo também papel que a vigilância sanitária também. A gente fiscaliza nos mercados produtos vencidos, preço divergente. Tudo isso a gente faz também, o PROCON faz. A gente tem como interditar um estabelecimento, a gente faz a apreensão de produto, a gente já fez muita apreensão de produto no nosso município, de produtos vencidos, produtos sem especificação correta para o consumidor. Então, o PROCON ele também faz fiscalização. Tanto nas agências bancárias a gente faz fiscalização, nos estabelecimentos comerciais que não tenha o preço correto para o consumidor ver, a informação clara de um produto, tudo isso o PROCON atua no município. Nas lojas também, para informação de juro, de prestação, tem que estar isso claro, ostensivo para o consumidor, para que ele não faça uma compra induzindo o consumidor ao erro. O Dirceu, lá de Curitiba, aqui, pergunta: fico na fila do banco por mais de 40 minutos. Como faço para acionar o PROCON? Bom, aqui em Bituba existe uma lei municipal determinando o tempo, né? Aqui em Bituba, sim. Ele tem que ver se em Curitiba também o município dele tem uma legislação específica. O Dirceu, para a maior parte do tempo... Esse cara viaja muito para a Ásia. Ele para a maior tempo ou na Ásia, e quando ele está no Brasil, na frente do computador. O Dirceu, paga pela internet, tá, Dirceu? Ele botou aqui, não sei, tem que chamar a polícia, né? Pode chamar. Ele tem que ver se a legislação no município dele tem sobre o tempo de espera na fila. Se não tiver... Porque não existe uma lei federal para isso, né? Ou existe? Não, federal não. Se houvesse uma lei federal... Não existiria municipal. Não existiria municipal, né? Doutor Guilherme, mais alguma colocação? Não. Eu queria pedir, por favor, usem a internet para pagar suas contas. Porque, inclusive, até o PROCON, eu não sabia da existência de um site público, de um site governamental para fazer uma reclamação. Eu não sabia disso. Consumidor.gov.br. Então, usem a internet, porque ela está aí para ajudar a gente. Agora, usem a internet. Pois eu sou uma pessoa que eu compro muito pela internet. Muito. Existem muitas reclamações de compras feitas pela internet? Não. Não temos muitas reclamações de compra na internet. Eu também sou uma adepta à compra na internet e eu acho que parece que é muito mais prático tu comprar pela internet, tu consegue trocar com maior facilidade e a gente não tem quase reclamação, é muito, muito raro intervenção uma reclamação estatal mínima. Ou seja, ali a briga ali entre os concorrentes. Sim. Porque a internet, cara, funciona muito bem. Não, onde não tem intervenção, realmente onde você vê a evolução dos setores em que não há intervenção. O maior, eu já sempre falo isso, mas o maior exemplo está aqui nas nossas mesas, os smartphones. O desenvolvimento dessa tecnologia é talvez o setor mundial que menos tem intervenção estatal. E olha o que se criou. Não estou falando da telefonia do serviço, mas do aparelho, o desenvolvimento disso. Isso, ou seja, intervenção nenhuma estatal, é capitalismo puro.
e eles conseguem colocar esse aparelho na mão das pessoas mais simples na rua. Olha só o que a iniciativa, a livre iniciativa pode fazer em todas as outras áreas do interesse humano. Eu já vi um mendigo com smartphone, sabia? Sim! Eu não sei se ele tinha esmola pra botar crédito, empurrando o negocinho de papel ali com o smartphone, cara. É muita intervenção do Estado em determinados setores que acabam gerando tanta... E justamente essa intervenção com a intenção de proteger, né? Sim. Sempre é com o discurso assim, vamos proteger. Mas a questão é a seguinte, o que causou a superlotação no inferno foram as boas intenções. Eu não vou dizer qual é a frase correta, porque eu não gosto do autor, né? Não gosto muito do autor. Mas, bom, gente, são agora, deixa eu ver, 10 minutos para 1h da tarde. Né? Você pode enviar ainda a sua pergunta pelo WhatsApp, já passado, que eu não sei onde guardei o número, nunca sei, ou pelo 98224589. Quase que eu esqueci o número do meu telefone. E pela página ali não é tão boa assim não. Né? Ou pela nossa fanpage no Facebook, Eles e Elas, programa Liberalismo. Sueli, a gente quer agradecer muito a tua participação aqui. Acredito que a tua participação, ela simplesmente veio a comprovar tudo aquilo que a gente defende, né, no nosso programa. Estávamos falando hoje, inclusive. A gente praticamente fala nisso em todos os programas, né? Que quanto menor a intervenção do Estado no mercado... não somos contra o Estado, pelo menos eu não sou contra o Estado. Quanto menor a intervenção... Não, vem pra cá com anarquia... Quanto maior a intervenção do Estado no mercado, mais o consumidor se beneficia, né? Que a gente viu muito... Eu li muita besteira, né? Quando deu aquele boom da internet franqueada. Nossa, né, que as telefônicas iam franquear, veio gente me cobrar, tá aí o resultado do livre mercado que tu defende. Agora tu tocou no pessoal, cara. Onde é que tá? Não, esse não é um recado pessoal para um amigo em comum nosso. Tá? Onde é que tá o livre mercado nisso? Se no Brasil nós temos 5 operadoras de telefonia fixa e internet, e o governo proíbe outras de vir se instalar, né? A AT&T teve no Brasil, fazendo uma pesquisa para se instalar no Brasil, só que para ela oferecer aqui no Brasil o que ela oferece para os norte-americanos, ela teria que comprar uma operadora já em exercício. Né? Ou seja, ela não pode vir fazer um investimento que não é um investimento barato, diga-se de passagem. Claro, é um investimento de bilhões, isso acaba de uma certa forma comprometendo o crescimento econômico de um país todo. Ela não pode simplesmente chegar, vir fazer um investimento e deu para a bola. Mas eles estavam, inclusive, esse negócio da televisão digital, passar para tirar a televisão analógica, para liberar mais uma banda de telefonia, não é? Não sei o que dizer. Porque estão forçando essa migração para a TV digital, distribuindo, porque eles querem liberar essa banda da TV analógica, parece que é para comunicação. Eu sei agora também que as rádios... Por isso esse trabalho em fazer essa substituição. Eu sei que as rádios em AM terão que passar para FM. Tem um prazo para isso. Vão continuar com a mesma frequência. Sim. Mas em FM. Em FM. Só que detalhe, tá? O Brasil não produz rádios que peguem ali de 800 kHz até 2 MHz em FM. Ninguém produz isso. Né? Ou seja, a gente é fantástico. O Brasil cria cada lei. Olha, perfeita. Sueli, muito obrigado pela tua participação no programa. Né? Sinta-se à vontade, sempre que desejar vir ao programa, trazer uma nova informação sobre o PROCON. Vou começar a te incomodar na prefeitura, que você deve saber que volta e meia eu estou ali na prefeitura correndo para baixo e para cima resolvendo algumas questões, né? E é bom a gente trazer essas informações do PROCON para cá, instruir os nossos ouvintes a como resolverem problemas com fornecedores, né? Se dá para resolver sem a necessidade do PROCON, melhor, desafoga o serviço, as pessoas podem resolver com muito mais facilidade. Dr. Guilherme, obrigado pela participação. Muito obrigado, Alisson, Alexandre, Sueli, muito esclarecedora a tua orientação. E a nossa mesa comandada pelos órgãos do além, do Gasparzinho aí. Muito obrigado. Alexandre? Obrigado a todos da mesa, obrigado ao nosso convidado que não prestou apenas um serviço aos ouvintes, mas para mim, porque vou sair daqui com certeza mais esclarecido sobre o PROCON. E mais tranquilo, porque sabe se nada der certo, vou trabalhar no PROCON, sou formado em Direito. Exatamente, sou formado em Direito. Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Peraí, chegou aqui uma pergunta aqui, telefone final 1292. Queria parabenizar a Sueli e todos do PROCON de Imbituba pelo excelente trabalho, pois um setor dentro da prefeitura que realmente trabalha.
O João Miguel Nolasco. Eu tenho esse cara no Facebook, é meu amigo, não conheço pessoalmente. Obrigado, João Miguel. Um forte abraço. Suelen? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. E sempre que precisar, estamos à disposição.